Caríssimo irmão, caríssima irmã, da mesma forma com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Será que o Senhor está nos convidando hoje a uma catequese sobre as medidas que usamos? Não, é ainda muito mais amplo. O Senhor nos convida de forma particular a fazer uma revisão sobre o amor, pois de fato a única forma de chegar a Deus, de nos aproximarmos de quem verdadeiramente devemos ser, é o amor. Nós só temos duas opções neste mundo: ou amamos, ou carregamos o peso de não amar. O peso do não amor nós conhecemos desde o início da história bíblica. Os primeiros que tiveram a oportunidade de amar foram os anjos. Já nos contam a tradição bíblica. Mas um dia os anjos ficaram sabendo que Deus, na sua glória e pleno poder, iria se render a uma forma de amor. Deus criaria os homens para compartilhar com os homens o dom do amor, a capacidade de amar e ser amado. Os anjos não aceitaram isso. Era inaceitável permitir que Deus amasse pequenas criaturas, limitadas criaturas. O primeiro a agir contra o amor, a abandonar o amor, foi o diabo, o pai de toda maldade. Ele foi o primeiro a dizer que não suportaria e não aceitaria a forma singular de Deus amar. A partir disso, irmãos, todas as criaturas são convidadas a uma adesão fundamental à forma particular de Deus amar, ou se fazer contrário a isso. Não existe outro caminho. Nós também partilhamos entre nós o amor de Deus. É só olhar para cada um de nós. Nós somos frutos do amor. Mas nesta forma de amar, Deus permite várias coisas que nós não entendemos. Deus inclusive permite a dor e o sofrimento que muitas vezes não entendemos. Como quantas vezes nos é pesado depararmos com a realidade da dor e da pessoa que tanto amamos, e às vezes jovens, pessoas que amamos, estão morrendo ou adoecendo gravemente. Como às vezes é difícil entender a forma que Deus ama e permite o amor ser vivido. É uma forma que às vezes nos escapa, porque nós às vezes queremos fazer como os anjos. Se Deus é tão poderoso, por que não aplica agora o seu poder? E ama só os anjos, não precisa criar os homens. Mas para entender o amor de Deus é necessário uma primeira virtude. É a virtude da humildade. Sem a virtude da humildade não se pode viver o amor. A humildade nos leva de forma muito particular a certos sacrifícios muito grandes. Porque a humildade exige abandono de nós mesmos para poder estar com o outro, porque assim Deus ama. Deus ama sempre estando com o outro, não consigo mesmo. É uma forma particular que Deus ama. Por isso, a liturgia de hoje, nos seus textos tão bonitos, vão nos convidar a perceber como é radical a forma de Deus amar. O primeiro texto que nós somos convidados a meditar é do Antigo Testamento, fim do livro do profeta Samuel, que nos conta a história de Davi, o grande rei. Este homem foi chamado por Deus. Um dia era um jovem que cuidava do gado da família, era pastor de ovelhas. E o profeta Saul foi lá e disse: este é ungido, o chamado por Deus.
O que Davi tinha a oferecer a Deus? Nada, nada. Diz o texto bíblico que era um jovem franzino, não tinha muito para oferecer a Deus, mas Deus o escolhe. Ele tinha outros tantos irmãos mais fortes e poderosos que ele, mas Deus escolheu ele na sua simplicidade. O fez um homem com o passar dos anos, forte, inteligente, chefe de um grande exército. Mas um dia apareceu diante dele a maldade, que é também comum entre os homens. De tempo em tempo, por mais que façamos o bem, por mais que sejamos honestos, a maldade brota como erva daninha no meio dos homens. E no caso de Davi, a maldade começa com ciúme. Eis que eles foram para a batalha e voltaram, e nós conhecemos que nesta batalha Davi matou o gigante. E aí quando chegavam na cidade, as mulheres começaram a cantar uma fofoca. Isso também acontece de vez em quando, só de vez em quando. Começaram a cantar uma musicazinha que era uma fofoca. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí essa fofoca produziu inveja no coração do rei Saul, que planejava matar Davi. Como às vezes isso é doloroso, como às vezes certas fofocas matam, enfraquecem, e como às vezes esse tipo de coisa traz ao coração um sentimento terrível de inveja. Nestes momentos, mais uma vez, nós só temos o caminho do amor ou do desamor. Só o caminho do amor ou da raiva. Não há outro caminho. E nós precisamos escolher qual caminho vamos trilhar. No primeiro caminho, encontraremos Deus, porque Deus é amor. E no segundo caminho só encontraremos trevas, e o pai das trevas é o diabo, e o lugar onde ele vive só existe choro e ranger de dentes. Davi teve a oportunidade, nos conta o texto bíblico, um dia andando de noite. Por que ele está andando de noite? Porque ele sabe que o rei quer matá-lo, então ele só anda de noite. E às vezes é tão pesado se esconder, se afastar, ficar longe. Mas Davi não queria guerra. O coração de Davi diz: eu não posso guerrear com o rei, não se pode agir contra o ungido do Senhor, não se pode. Por mais que ele está com inveja, eu preciso trilhar o caminho do amor. E aí um dia de noite caminhando, eles chegam e vê o exército do rei dormindo. Com certeza havia vários homens de sentinela, mas que dormiram. Era o caminho oportuno, ele podia ir lá matar o rei, assumir a coroa e pronto. Mas o caminho daquele que ama a Deus precisa ser diferente. Não pode ser um caminho de trevas, não pode. Davi teve a oportunidade de matar o rei, mas Davi não mata o rei. E aí é bonito que a palavra que Davi diz no final do texto: o Senhor retribuirá a cada um conforme sua justiça e sua fidelidade. Ele, Davi, recebeu o mal da parte do rei Saul, mas agora ele oferece o bem. Aqui está o diferencial. Quantas vezes na vida nós vamos receber constantemente o mal? Quantas vezes algumas pessoas, para querer crescer, vão nos pisar lá no serviço? Quantas vezes algumas pessoas dentro da nossa família vão nos pisar? E o que devemos fazer? Davi nos dá a resposta: não retribuir com a morte. Não retribuir com a morte. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. É verdade que às vezes não conseguimos. E aí na segunda leitura, Paulo aos Coríntios diz: irmãos, o primeiro homem que nasceu é Adão, ele é de carne. E aí ele está dizendo que todos nós somos filhos de Adão, somos de carne.
E às vezes fala tão alto a nossa humanidade. Às vezes fala tão alto que dá até vergonha. Às vezes os nossos pecados, que ninguém sabe, nos envergonham. Isso significa que Adão ainda fala muito forte em nós. Mas também diz o texto que há um homem espiritual, ao qual em nós existem os sinais. Este homem espiritual é Jesus. Pelo batismo, este homem espiritual faz sinais em nós. Às vezes nós não conseguimos ser Jesus todo o tempo. Às vezes Adão aparece. E aí nesta hora nós pedimos: Jesus, esteja comigo. Eu não dou conta sozinho. Eu gosto tanto, o Padre Pio tem uma oração tão bonita, que ele diz com muita clareza: fica comigo, Senhor, fica comigo, pois sem tua presença eu não posso viver. Fica comigo, Senhor, porque se o Senhor não fica, o que aparece é nossa humanidade, nossas limitações, e cada um sabe qual é. Às vezes a gente consegue viver um tempo tranquilo, sem as limitações falarem alto, mas às vezes elas voltam. Por isso nós rezamos com o Padre Pio: fica comigo, Senhor, fica comigo. E no Evangelho Jesus também toma a palavra para dizer. Jesus diz aos discípulos: vós escutais o que eu digo. Então tem muita gente que escuta as coisas do Senhor, mas agora o Senhor quer falar coisas maiores, mais elevadas, mais profundas. Nós todo dia escutamos o que Jesus fala, é verdade, mas tem uns dias que a gente precisa escutar mais profundamente. Sabe aqueles dias que você está pronto para pagar o mal com o mal? É exatamente naquele dia que você precisa mais escutar o Senhor, porque o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. Há um momento muito bonito da história de Jesus com os discípulos. Eles estão no Getsemane. Jesus sabe que vai ser traído, que vai ser morto, que vai ser crucificado. E aí os soldados chegam. Diz o texto que um dos discípulos pega a espada e vai para começar uma guerra. E Jesus diz: para agora. Aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Para agora. E Jesus vai lá, inclusive cura aquele que foi ferido pela espada do discípulo. E o Senhor diz: por acaso vocês querem impedir que eu beba o cálice que eu vim beber? Gente, às vezes nós temos que beber alguns cálices que são amargos como fel, e às vezes ainda sorrir, porque o Senhor nos mandou oferecer, em vez de trevas, a luz, em vez da maldade, a bondade. E isso às vezes é pesado e difícil, mas eu vos garanto que produzirá fruto. E quem vos garante não é o Padre, é Jesus no Evangelho. No Evangelho Jesus vai dizendo com muita clareza: se alguém tirar o que é teu, não peça de volta. Se alguém te calunia, reza por ele. Reza por ele. O Senhor com muita clareza nos convida a ser diferente do mundo, porque senão não adianta falar que somos cristãos. O Senhor vai desenvolvendo no Evangelho: o que quereis que o outro vos faça, faça primeiro. Começa por você. Temos que mudar o mundo, temos que mudar a igreja. Começa a mudar por você mesmo. É aqui que faz a diferença. Começa a mudar por você mesmo. Se você está julgando, para de julgar. Se alguém te julga, reza por ele. Pede a Deus paciência com os julgamentos dos outros. Agora, se fazemos guerra por qualquer coisinha, falam de nós, e eu já levanto a espada e vou à guerra, vou tirar isso a limpo hoje. Nós cristãos precisamos ser diferentes. É isso que o Evangelho nos convida. Mas às vezes é pesado, no mundo que só fofoca, só faz intriga, só quer dinheiro, só quer prazer.
nós vamos ficar nesse mundo e aí? Nós não vivemos para este mundo. Esta é a grande realidade. O Senhor diz: se vocês emprestam apenas para aqueles que vão te devolver, que recompensa que tereis? Se vocês amam aqueles apenas que amam vocês, que recompensam tereis? A nossa recompensa vem de outra forma. É sempre assim. A nossa recompensa vem de outra forma. O Padre Cristiano viveu uma experiência muito interessante no tempo do seminário, que até no seminário existem pessoas que vivem pelo mal, que o tempo inteiro faz intriga, faz fofoca, e às vezes é tão difícil. Eu era tão jovem nesta época e via algumas coisas de alguns colegas meus que me ofendiam tanto. E havia um colega que parecia a pedra no meu sapato. Como era impossível. Era uma pessoa que tudo que fazia parecia que as trevas estavam nela. E eu falava com o meu diretor espiritual, contava o que eu estava vivendo, as fofocas e os problemas, e o meu diretor espiritual dizia: você é chamado a amar. Eu, como é que ama uma pessoa dessa? É tão difícil. Aí um dia, dentro do seminário, haviam grupos de espiritualidade, e eu participava de um desses grupos de espiritualidade, e para manter o nosso trabalho, a gente pegava, tinha uma encadernadora da faculdade, a gente pegava as encadernações da faculdade e fazia um dia de semana no seminário e ganhava aquele dinheirinho para guardar para o nosso grupo de espiritualidade. E nós estávamos há 3 anos trabalhando muito, porque ia haver um encontro da nossa espiritualidade em Roma, e nós éramos 20 e tantos trabalhando para um só, íamos fazer um sorteio, para um só ir para esse encontro. Então já estávamos 3 anos trabalhando. Aí um dia, um paroquiano lá de Brasília, onde eu estudava, resolveu dar a passagem para aquele que nós íamos sortear. E nós ficamos com aquele dinheiro sobrando. Era como uns 3, 4 mil reais hoje. E aí aquele menino do seminário trabalhava, ele era o responsável pela livraria, comprava e vendia livro para os seminaristas. E um dia ele chegou para o reitor e falou para o reitor que o quarto dele tinha sido roubado, que o dinheiro tinha sumido. Eu no primeiro momento falei: roubou nada, ele é bagunçado, ele sumiu com esse dinheiro. Coração nosso, às vezes Adão fala, mas eu não sei o que aconteceu. Aí os colegas de espiritualidade falaram assim: olha, o dinheiro do quarto do fulano sumiu, e nós ganhamos o dinheiro, então se está sobrando para nós devíamos doar para ele. Aí eu fiquei possesso, falei: não é possível, vai doar filé mignon para o bandido? Não é possível, está tudo errado. Aí o coordenador da espiritualidade falou assim: olha, e o responsável pelo dinheiro é o Cristiano, quem vai decidir se doa é ele. Ai, que noite terrível, que noite terrível que eu passei, porque por mim eu não podia doar aquele dinheiro, não podia, estava errado. Mas Deus nos prova, Deus nos prova. Eu peguei um envelope, coloquei debaixo da porta dele e diz assim: em nome do grupo tal, e dei de presente para ele. Eu não, o grupo. Mas ele ficou sabendo, foi lá no meu quarto, chegou, sentou, agradeceu, chorou. Deus é assim, Deus nos prova em momentos muito difíceis, mas nós só vamos ser de Deus quando soubermos amar do jeito de Deus. Ao contrário, não amamos ainda. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar.
sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Oh, não seremos os mesmos jamais. Oh, se a gente fala menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e agir mais. Ai, 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 ai. A vida